Para quem está do outro lado da tela, as notícias chegam de forma direta, bem contextualizadas e na linguagem que todos entendem. O repórter é o rosto que marca a informação. O que poucos sabem é que existem muitas pessoas por trás de uma simples reportagem. Hoje, você vai participar de um dia numa redação de TV do interior de Mato Grosso. Nós vamos conhecer o trabalho da TV Centro-América, afiliada à TV Globo, em Tangará da Serra. A emissora afiliada à Rede Globo faz parte da Rede Mato Grossense de Comunicação, considerado um dos maiores grupos de comunicação do Centro-Oeste. Há 27 anos no município de Tangará da Serra, ainda tem a informação como matéria-prima e a notícia como seu principal produto. Se você tem uma boa história e um bom personagem que vai fomentar essa história, que vai ancorar essa história, você já tem uma boa reportagem. Eu acho que você trazer isso de uma forma, vamos dizer assim, direta, com uma linguagem simples, para que as pessoas entendam do que você quer trazer nessa notícia. Uma pauta bem elaborada, ela pode mudar a vida de uma sociedade inteira, assim. Porque às vezes a pauta ela pode ser trazer alegria, leveza, mas pode trazer uma notícia triste. E às vezes essa notícia triste vai trazer um alerta para outras famílias que podem estar vivendo aquela mesma situação. Aqui, cada um tem sua função. Para entender melhor como a notícia é construída, vamos começar com uma reunião de pauta. Nela, os jornalistas decidem quais os fatos vão se transformar em reportagens. Até brinco com o pessoal aqui nas reuniões. Falo, gente, não existe ideia boba. Existe a ideia, existe a sugestão. Ah, minha sugestão é boba, talvez... Não, existe a sugestão, mas a sugestão não é pauta. Então, assim, como é que a gente vai destrinchar e fazer com que ela se torne uma pauta boa? Com as sugestões de todo mundo, o que está sendo feito. Assim, eu chego com o que eu pensei para o jornal do dia seguinte ou de alguma data comemorativa, alguma coisa assim. E isso eu e o Adriano, a gente já troca essa ideia de manhãzinha, antes da equipe, né, chegar. E aí, daí, a gente observa a nossa logística também, porque é uma equipe muito pequena, né? Mas, assim, aí definido o assunto, definido, né, o tema ali, aquela pauta, aí entra a produção. Eles é que vão ver o dia que eles vão conseguir uma marcação, né, um horário com os personagens, qual é o melhor dia, melhor horário, local. Aí já é com a produção. Na rotina da redação, as matérias factuais são mais urgentes. Precisam ir ao ar o quanto antes. As matérias frias, também chamadas de matérias de gaveta, não têm prazo para veiculação. Se o assunto rende de fato alguma matéria, aí a gente vai escolher como que esse assunto vai ser apresentado no jornal. Podendo ser, então, uma nota, pode ser um off-VT, que se tiver imagem, no caso. E se render uma reportagem ou uma nota coberta, aí a gente vai atrás da fonte, né? Quem é que vai falar, quem é que vai gravar com a gente, que horário que essa pessoa tem a disponibilidade. E aí a gente já entra naquele meio multitarefas, né? Tendo que ser também o produtor que vai fazer a marcação, que vai apurar e tudo mais para ter uma informação completinha para o telespectador. Quando é factual, aí é corrida contra o tempo, né? A gente chega às 6 horas da manhã e tem que estar tudo pronto no máximo até umas 10 horas para adiantar para a edição e para o jornal do dia. A apuração é o ponto principal de uma reportagem. O produtor confere todos os fatos, checa as informações, busca entrevistados e agenda locações. E, de fato, pensa o material antes dele ser feito, entra em contato com as fontes, desenvolve todo o processo do roteiro, da reportagem, feito na produção. A próxima etapa é escrever a pauta, um texto que orienta o repórter nas gravações na rua. Ela traz a retranca, que é a identificação do trabalho, além do enfoque da reportagem, logística e roteiro da gravação, ou seja, todas as informações necessárias para a realização de uma boa reportagem. Aí a gente já sai com esse roteiro, com os telefones, com os locais, com as sugestões de imagem, com tudo. Aí a gente, em parceria com o cinegrafista, a gente vai para a rua e a gente vai atrás desses materiais, das pessoas, dos lugares. Com tudo pronto,
O repórter e o cinegrafista vão para a rua fazer a captação do material, entrevistando e gravando imagens. E então a gente desenvolve as entrevistas. Algumas questões são primordiais, às vezes já são postas na pauta, mas aí a gente desenvolve a entrevista ali conforme o momento, ou de acordo com o que a pessoa vai falando. A maioria das vezes que a gente vai gravar, toda vez tem que chegar, se é uma sala fechada, externo, se é interno, a gente tem que chegar, a gente bate o balance, a gente chama de balance, né? Para quem não entende, a gente corrigir ali a cor, né? A temperatura de cor da câmera, a gente corrige a temperatura de cor, aí faz conforme o ângulo que for gravar, faz enquadramento, tudo, grava o material, grava tudo certinho. Pronto, gravou o VT, gravou todas as imagens, trouxe para material, para a emissora. Chega aqui, a gente tem um cartão P2 de 62 GB cada um, na ilha de edição, né? Que a gente chega, a gente ingesta o cartão no slot, a gente descarrega os materiais e aí a gente renomeia, se precisar renomear, passagem sonora de tal entrevistado, e deixa pronto ali para edição de imagens e aí posteriormente a finalização do material, de edição de imagem, edição de texto e mais o que quiser fazer ali no material que a gente gravou, para posteriormente esse material ir para o ar nos nossos telejornais. Tudo pronto! Na ilha de edição, é hora de juntar os pedaços no processo de esqueletar, onde o repórter junta as entrevistas com o off. Depois que o material já foi totalmente gravado, a gente já conseguiu entrevista com todas as fontes que a gente precisava para montar esse material, aí a gente traz todas essas gravações, imagens, sonoras, que são as entrevistas, para a ilha de edição, e aí o próprio repórter, nós mesmos, a gente ouve tudo que a gente trouxe da rua, vai fazer uma decupagem do material, ver o que entra, o que não entra, quais são as partes mais importantes, as falas mais marcantes ali que serão usadas, para então passar aí para as próximas mãos que irão mexer nesse material. Em um VT, o off é a locução, o texto que é narrado pelo repórter quando o público vê as imagens. E a gente desenvolve o nosso texto a partir daí. O texto aí vem a parte que a gente grava em off, né? Então a gente escreve todo o texto, tem como se diz, uma revisão, tanto do Adriano, que é o chefe de jornalismo, ou a Carol também é apta a fazer essa revisão, revisa o texto, a gente grava, corta as sonoras, e encaixa e faz o que a gente chama que está aqui, que é o que a gente chama de esqueletar a reportagem. Com o texto do off pronto, ele é passado para o editor de texto, que faz uma revisão. É a garantia de credibilidade, precisão e coerência com o contexto do telejornal e sua linha editorial. Se a gente for parar para pensar, hoje na redação nós somos em 2 editores, mais a parte a parte da decisão do que vai para o ar, né, acaba ficando para mim. Realmente, mas lógico que com o aval do Adriano sempre. Tudo que a gente grava, né, tudo que vai ao ar antes tem um respaldo de um superior nosso, tudo é revisado até mesmo para não correr risco de ter algum erro, seja de concordância ou algum outro erro. Com a luzinha vermelha ligada, é hora do repórter gravar o off da matéria. Com tecnologia de ponta na gravação, ele solta a voz com um texto que, aliado às imagens, vão dar todo sentido ao VT. Trazer melhora para o estado de saúde da jovem, para que ela consiga... Em seguida, o editor de vídeo finaliza o material inserindo as imagens. As imagens só que vão sem texto, né? Mas claro, sempre tem que ter o cuidado na hora de escolher as imagens e tudo mais. E a partir do momento que os materiais eles foram revisados, de fato começa a edição de imagens, né? Porque a função aqui ela é edição de mídia audiovisual, então ela não envolve só a imagem, ela tem o som também. Então, os dois sempre estão aliados um ao outro. Finalmente tem uma matéria pronta. Agora multiplique isso por 8. O número de matérias que são produzidas diariamente pela TV. Depois que todas são editadas e revisadas, chega o momento decisivo. É hora do Jornal ao Vivo. Muito bom dia, estamos de volta com o MT1, a partir de agora com as notícias aqui de Tangará da Serra, as notícias também da nossa região
Eu já começo te convidando a participar aqui com a gente. Telefone do nosso WhatsApp está na tela, 999 33 9003, porque eu quero saber como é que está